última aula, gostaria de tirar algumas dúvidas de vocês em relação ao que foi dito anteriormente, né? Alguns colegas já haviam comentado que não se lembravam muito com relação à composição de cargas, né, para determinar as cargas que estão atuando na viga. Então, se eu tenho uma viga, por exemplo, se eu tenho uma viga simplesmente apoiada, com carga uniformemente distribuída, essa carga uniformemente distribuída ela é oriunda do peso próprio da viga, ela é oriunda do peso da parede acima dela, né? Ela é distribuída pela reação da laje. Aí, quando eu falo em reação da laje, ela pode ser unidirecional. Eu vou aqui que não tem mais espaço. E pode ser bidirecional. Tá? Pode ser pode ser bidirecional. Bom, são basicamente essas características que me determinam o peso por metro linear. Normalmente o peso da viga, quando eu analiso o peso da viga, eu pego a seção da viga, por exemplo, a viga tem 20 por 40. Multiplico pelo peso específico do concreto, 2.500 kg por metro cúbico, eu tenho o peso por metro linear, né? Eu estou fazendo 2.500 quilos por metro cúbico, em que eu estou multiplicando por, no caso aqui, 0,4 metros, né, e 0,2 metros, né, se eu estou trabalhando tudo na unidade de metros. Então, aí eu tenho o peso da viga por metro linear. Se eu quero saber o peso específico da parede, né, o peso específico da parede, o que nós vamos... Tá, parede, nós vamos pegar o peso específico dela, aí depende do tipo de alvenaria, se é uma alvenaria de bloco de concreto, se é uma alvenaria de bloco cerâmico, se é uma parede que tem esse bloco cerâmico com furos na horizontal, com furos na vertical. Cada bloco desses tem uma relação de unidade de peso por metro quadrado. Se for tijolo maciço, é uma outra relação de peso também. Tem uma norma que estabelece isso, a NBR 6120, tá? Ela estabelece os pesos que vão ser adotados, inclusive ela foi atualizada agora. Então, normalmente, para uma parede de pavimento de edificação, tu trabalha com uma parede em torno de 12 centímetros de espessura, 0,12, e aí a altura depende do teu pé direito, então normalmente tu tem a viga e a laje do pavimento inferior, né? E tem a parede que vai ficar nesse inteirinho, né? Então tu tem aqui uma altura, por exemplo, de 2,70 m, tem 12 centímetros da laje, e mais, por exemplo, se a viga tiver, por exemplo, 50 centímetros, tu tem mais 38 centímetros para baixo, né? Então, a tua altura de parede vai ser 2,70 menos 0,38, ok? Então, tu vai pegar isso daí, vai dar basicamente 2,32, desculpa, 2,32, multiplicar por 2,32 vezes o peso específico da parede, se for uma parede de bloco vazado, em torno de 800 quilos por metro cúbico. E aí vai te dar o peso por metro linear da reação da parede como um todo. Se for a laje, bom, a laje aí tem que ver se ela é maciça, se ela é pré-moldada, né? Normalmente em laje pré-moldada, o que a gente tem em laje pré-moldada? A gente tem as vigotas e tem a lajota, e normalmente a gente apoia as vigotas numa direção.
na direção de menor vão. Então, ela é considerada toda laje treliçada, pré-moldada, unidirecional. O que eu tenho que considerar no peso da laje? Bom, quando eu considero a reação da laje como um todo, nessa condição da estrutura, tem que ser verificado o seguinte aspecto. Primeiro, peso próprio dela, né? O peso próprio da laje que vai ser considerado. Então, o peso próprio da laje. Se for laje pré-moldada, alguns fabricantes fornecem o peso, né? Então, tu tem lá uma laje pré-moldada com vigota treliçada, com enchimento em isopor, com enchimento, no caso, em concreto ou com enchimento em cerâmico, tá? E esse peso varia em torno de 220 a 250 quilos por metro quadrado, tá? Esse é o peso próprio, aproximadamente, de uma laje pré-moldada com vigotas e lajota cerâmica. Cada fabricante ele tem o seu respectivo peso, tá? E tem que ser levado em conta o peso do fabricante da laje que a gente vai adotar. Claro que depende da altura, depende da altura da mesa de compressão, como eu disse para vocês, a vigota, né, mais a lajota, tem mais a altura da mesa de compressão. Então tem que ser levado em conta qual a altura da mesa de compressão aqui, ó. Porque isso aqui é concreto, essa mesa de compressão é concreto. Se for uma mesa de compressão de 4, 5, 7 centímetros, dependendo da situação. Então, essa mesa de compressão tem que ser calculada com peso específico do concreto, tá? E aí tu faz lá a relação de dimensão, se for 4 centímetros, 0,04 vezes 1 metro, porque a gente calcula sempre por metro quadrado o peso da laje, tá? Então, sempre na relação de 1 metro, né, vezes 2.500 quilos por metro, no caso, por metro cúbico, né? Se eu multiplicar o 0,04 por 2.500, vai me dar o peso, no caso, por metro quadrado dessa laje aí, né? Dessa laje. Então, nessa situação, nessas condições, tem que ser verificado para cada material que vai ser utilizado o seu respectivo peso. Numa condição também, na análise da laje, além do peso próprio dela, então aqui considerando lá uma capa lá em torno de 4 centímetros, em torno de 220 a 250 quilos por metro quadrado, mais o revestimento, né, o peso da laje, mais o revestimento, que aí pode ser considerado o contrapiso, mais argamassa colante, mais um revestimento cerâmico, que pode ser um gesso porcelanato, que dá em torno de 100 quilos por metro quadrado. E pode ser considerado, não deve ser considerado a carga acidental. A carga acidental, que aí depende das condições de uso. Nessa laje tem mais de 12 metros quadrados, em torno de 200 quilos por metro quadrado. Então, eu vou ter o peso por metro quadrado dessa laje. Então, se eu tenho lá uma laje, no caso, se eu tenho uma laje com as vigotas apoiadas a 4 metros de vão, né? Eu tenho uma laje apoiada, com uma vigota apoiada a 4 metros de vão, e eu quero saber a reação nessa viga. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que verificar, no caso aqui eu tenho uma laje com 4 metros de vão, e as vigotas estão apoiadas nessa direção, e eu quero saber a reação nessa viga aqui, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o peso dela, por exemplo, 220 quilos por metro quadrado, mais 100 quilos por metro quadrado de revestimento, né? Mais 200 quilos por metro quadrado
de acidental. Isso tudo vai dar 520 quilos por metro quadrado. Né? E aí, como ela é unidirecional, ela apoia só na direção do menor vão, o que eu vou fazer? Eu pego esse peso por metro quadrado, né? Esse peso por metro quadrado, que vai me dar o quanto de peso tem cada metro quadrado desses triângulozinhos aqui, né? São 4 metros, né? São 4 cubos aqui de 1 por 1, de 1 por 1. Eu quero saber a reação, eu pego a reação, vai ser a carga total, os 520 quilos por metro quadrado, vezes o vão, que é 4 metros, dividido por 2. Aí, no meu caso, vai dar 1.040 quilos por metro linear. Tá? Então, a reação da laje sobre a viga vai ser 1.040 quilos por metro linear. Tá? Aí eu vou somar com o peso próprio da viga, o peso próprio da parede. Alguma dúvida nisso, pessoal? Alguma dúvida nisso? Se for laje maciça, o que vocês têm que fazer? For laje maciça, aí vocês vão ter que ver a relação da laje, que é o vão menor, que chama de Lx, e o vão maior, Ly, tá? Se essa relação Ly sobre Lx for maior que 2, ela é unidirecional. Tá? Ela descarrega na menor direção. E se essa relação for menor que 2, ela é bidirecional. Aí depende das condições de borda, né? Mas o que pode ser feito? Dependendo da situação da laje, né? Por exemplo, uma laje como essa daqui, né? Ela está apoiada aqui, apoiada aqui, apoiada aqui. Ela tem uma borda livre, uma borda não tem contato com outra laje, né? Aqui tem uma outra laje que engasta nela, aqui tem uma outra laje que também engasta nela, então eu tenho uma condição em que eu tenho apoio, engaste nessa borda inteira e apoio aqui. Ó. Nessa condição, nós temos sempre o engaste puxa mais a carga, então eu tenho uma distribuição, aí tem que ser feito pelo CAD lá, uma distribuição de ângulo, de carga, de contribuição, né? Quando é apoio é 45 graus aqui, 45 graus aqui, o engaste puxa mais é 60 graus aqui, nessa borda, 30 na outra. Vou fazer um encontro, a mesma coisa aqui, 60 graus aqui. Vou fazer um encontro e vou ter as áreas de contribuição da carga para a respectiva viga. Né? Aí eu vou ter o peso por metro quadrado, que vai estar atuando, no nosso caso deu 520, no caso 520 quilos por metro quadrado, tinha dado no exercício anterior, né, o peso próprio, mais revestimento, mais acidental. Né? Eu vou multiplicar pela área do trapézio, que eu vou determinar, posso determinar pelo AutoCAD mesmo, não sei se vocês se lembram disso, pela área do trapézio, tendo a carga e a carga por metro quadrado vezes a área do trapézio, eu vou ter o peso total, com esse peso total, desculpa, peso total, eu vou pegar esse peso total e dividir pelo comprimento da viga, que é esse comprimento aqui, daqui até aqui, ou seja, daqui até aqui. Pego o peso total, divido pelo comprimento, eu tenho peso por metro linear. Quando eu pego o peso total e divido pelo comprimento da viga, eu tenho peso por metro linear. Tá? Ok, pessoal? Então, para aquele exercício anterior lá, para determinar e calcular a viga, as combinações de carga que vocês podem usar são essas aí, tá bem? Eu passei alguns exercícios ali só para nós discutirmos um pouco e revisarmos um pouco a matéria anteriormente.
que nós vimos, e um dos primeiros assim, as definições dos estágios de deformação são fundamentais para o dimensionamento das estruturas de concreto armado, né? A figura abaixo representa qual estágio de deformação? Estágio de deformação. Justifique sua resposta. Bom, para responder essa questão, o que é necessário, pessoal? Olhar o diagrama tanto de tensão quanto de deformação, né? Aqui está o diagrama de tensão e aqui está o diagrama de deformação. O diagrama de tensão é bem linear. E se vocês olharem bem, inclusive no concreto na região tracionada. Então, eu tenho uma resultante de força de compressão, que está atuando na região comprimida, uma resultante de força de tração, que está atuando na armadura tracionada. Eu tenho um braço de alavanca, eu tenho uma posição da linha neutra. O concreto, não se esqueça que o concreto, em relação à curva tensão-deformação, ele tem um comportamento elástico, depois ele até atingir 2 por mil, depois ele entra num processo de degradação, de propagação de trinca, até romper com 13,5 por mil, né? De 2 a 13,5. Essa é a relação tensão-deformação do concreto. Nessa fase elástica aqui, toda a força aplicada não produz microtrinca, fissuração no concreto. Então, nessa região, é justamente assim. Esse ponto aqui, bem no meio da linha neutra, bem na linha neutra, é onde a tensão é zero. Corresponde a esse ponto aqui na curva tensão-deformação. Esse ponto, à medida que eu vou aumentando a tensão, eu estou aumentando, mas estou aumentando linearmente. E é o que o diagrama está dizendo, estou aumentando linearmente. Então, justamente essa seção, ela está numa fase elástica, né? Não chegou ainda a ter um comportamento plástico, então ela está lá, não tem fissuração na região tracionada. Não esqueçam que aproximadamente tem aquelas relações para calcular a resistência à tração do concreto. Você se lembra que a resistência do concreto à tração média é 0,3 de FCK elevado a 2 terços, né? Elevado a 2 terços. Então, ainda não atingiu o limite da resistência à tração do concreto. Então, nós estamos lá no estágio 1. Tá? Nós estamos lá no estágio 1. Então, nesse exercício é basicamente identificar o estágio, até porque a gente sabe que a gente tem 3 estágios, estágio 1, 2 e 3. O 1 e 2 são estágios de serviço, em que as cargas permanentes não são majoradas, né? E aí tem uma combinação de carregamentos quase permanente, frequente e rara, que tem que ser verificado, para verificar em que estágio a peça se encontra, para poder calcular se a peça abaixo da linha neutra vai estar fissurada ou não. Se abaixo da linha neutra estiver fissurada, ela está no estágio 2, e nessa situação no estágio 2, a inércia tem que ser recalculada, né? Porque eu não vou considerar a inércia como a inércia total ou efetiva da seção. Eu tenho uma seção fissurada na borda inferior, tem algumas fissuras na borda inferior, eu já sei que eu vou ter que calcular uma inércia equivalente a uma inércia reduzida para essa peça. Por isso que é importante saber os estádios na hora de verificar o estado limite de serviço. Tá? Ok, pessoal? Dúvidas nisso? Na segunda questão, demonstre e explique qual a relação x sobre d no limite entre o domínio 2 e 3. Por qual motivo a NBR 6118 limita a relação x sobre d igual a 0,45 para FCK até 50 megapascal? Bom, como é que eu calculo a relação x sobre d nos limites do domínio 2 e 3, pessoal? Alguém pode me dar uma dica? Fazendo semelhança de triângulo,
Isso, fazendo semelhança de triângulos. Isso aí. No limite do domínio 2 e 3, o que acontece com a deformação do concreto à compressão? Então, eu tenho lá no limite do domínio 2 e 3, eu tenho uma deformação no concreto à compressão e tenho uma deformação no aço. Qual é a deformação no concreto à compressão? Qual é a deformação no aço? No concreto à compressão é 13,5, não é? Bem no limite. E no aço é 10 por 1000. Então, se eu quero saber a posição da linha neutra, x, e tenho que essa altura total vale d, o que nós temos? Semelhança de triângulo. 13,5 está para x, assim como, o que, pessoal? D menos x, que é essa distância daqui até aqui, está para 10 por 1000. Né? Ok? E aí eu tiro a relação x sobre d. Né? E essa relação x sobre d, no limite do domínio 2 e 3, é 0,259. Tá? Semelhança de triângulo. Por que ela limita a relação x sobre d a 0,45? Por que ela limita a relação x sobre d a 0,45? Alguém pode me dar uma dica aí também? Uso da armadura simples. O uso da armadura simples é no caso ali, na relação x sobre d 0,45, acima desse valor 0,45, tu teria que usar a armadura dupla, né? É uma das condições, mas a norma ela limitou muito a questão da dutibilidade em função do aumento FCK e em função da ruptura frágil do sistema. Então, quando tu trabalha com relação x sobre d acima de 0,45, tu está trabalhando com uma condição de dutibilidade menor, por isso tu usa armadura dupla. Tá? Normalmente, quando tu está trabalhando com vigas lá no domínio 4, né, ali no domínio 3, ali, esse uso acima do 0,45, existe a necessidade de um uso de uma armadura na região comprimida, tá? Por questões de dutibilidade. Então, essa é a palavra correta, dutibilidade. Pessoal, na escrita aqui, com essa enjambração que foi feita aqui, às vezes saem algumas coisas erradas, tá? Mas é porque eu tentei simular com outras canetas para ver se eu consigo escrever melhor, mas não adianta. Então, peço já desculpa. Essa questão aqui diz a seguinte coisa: o domínio 4 é caracterizado por níveis de deformação tanto do aço quanto do concreto. Né? Conforme o diagrama mostrado abaixo, explique o motivo dessa peça ser dita superarmada. Por que a gente chama ela de superarmada? E por qual motivo a ruptura pode acontecer por formação da rótula plástica? Essa é importante. Então, são duas questões. Por que ela é dita de superarmada e por que a ruptura pode acontecer por formação da rótula plástica ali? Justifique sua resposta usando o diagrama de tensão de formação do aço e do concreto. Bom, o que acontece nessa peça? Né? E ela é dita superarmada por quê? Porque em algumas situações de projeto, quando eu tenho, basicamente, eu calculo a minha viga e lá na relação eu calculo um D mínimo, e esse D mínimo é calculado por uma relação x sobre d de 0,45. E aí, nesse caso, eu precisaria, por exemplo, de uma viga de 40, mas por questões de projeto, 40 centímetros, mas por questões de projeto eu tenho que usar lá 30 centímetros. Então, eu já sei que a minha viga, a relação x sobre d vai dar maior do que isso. O que pode acontecer na minha situação? Eu posso estar lá no final do domínio 3 ou posso estar entrando no domínio 4. Né? Se
Se eu estou no final do domínio 3, eu calculo a armadura dupla. Se eu estou entrando no domínio 4, o que caracteriza o domínio 4? Não sei se você se lembra, o que caracteriza o domínio 4? Você se lembra o que caracteriza o domínio 4? Oi? Que o aço vai ficar na fase elástica, enquanto que o concreto já está em 3,5 por mil? Isso aí. O aço vai estar na fase elástica. Se ele está na fase elástica, é porque ele tem muito aço na região tracionada, em que aquela força resultante só vai produzir um tipo de deformação elástica, ele só vai alongar, mas não vai escoar. Então, eu tenho muito pouca seção de concreto, em que o concreto vai estar no limite, como disse, quem comentou anteriormente ali, o concreto vai estar no seu limite e a armadura ela vai estar justamente na fase elástica, né? Abaixo do limite da deformação de escoamento do aço CA50, por exemplo. Qual era o início do escoamento do aço CA50, vocês se lembram? Qual é a deformação de escoamento do aço 50? Ele começa a escoar do aço CA50. 2,07? 2,07 e rompe com 10 por mil, né? E rompe com 10 por mil. Então, ele vai estar abaixo dos 2,07. Então, é justamente isso que está acontecendo. Então, nessa condição dessa viga, esse concreto da região comprimida vai estar esmagando, enquanto a armadura na região tracionada, né, vai estar muito folgado, ele vai estar numa condição elástica, ou seja, ele vai estar, em termos de deformação, ele vai estar nessa região aqui, no domínio 4, não vai ter atingido os 2,07, que é o início do escoamento, e rompe com 10 por mil, né? Ele vai estar justamente nessa fase elástica aqui, o aço. Enquanto o concreto vai estar aqui, justamente nessa parte, nas deformações de 3 por mil. E o que acontece quando ele começa a perder seção de concreto? Ele começa a esmaga a borda superior, vai esmagando, ele forma um cone de esmagamento aqui, fica só a armadura, e aí existe, né, a tendência da formação do que a gente diz de rótula plástica, porque só vai ficar o aço que não vai criar o mecanismo resistente. Vocês não esqueçam que o mecanismo resistente é o concreto comprimido e a armadura tracionada. Então, tu tem aqui um momento atuante e tu tem um momento resistente, que é justamente a combinação da força de tração e da força de compressão que vai estar atuando no concreto, tá? E aí, tirando essa componente de força, a componente de força de compressão, só vai ficar a armadura embaixo, que não vai dar rigidez suficiente à flexão para essa viga, formando uma rótula que vai permitir o giro no meio do vão, tá? E aí vai ter grandes deformações no meio do vão. Dúvidas nisso, pessoal? Ok. Tem outro aspecto importante, né? E essa questão 4 é justamente para isso, né? A tabela representa a área de aço mínima das estruturas de concreto. Então, existe uma área de aço mínima para toda e qualquer estrutura, né? Então, fazer um concreto sem usar uma área de aço mínima é fora de questão. Até quando a gente faz contrapiso, porque muitas vezes, em algumas situações de projeto, e aí eu estou falando de práticas de obra, tá? Normalmente, contrapiso de uma casa, ninguém faz dimensionamento desse contrapiso, né? Mas tu imagina assim, um contrapiso de uma garagem, né? Tem que ser feito o dimensionamento, tem que ser colocada a armadura num contrapiso de garagem? Tem. Por quê? Porque tem uma carga pontual, uma carga concentrada que tem a ver com o peso do carro. O carro tem quase 1,5 toneladas, né? Tu pega ali, às vezes até quase 2 toneladas. Então, tu pega 2 toneladas, divide por quatro pontos, né?
Tu tem cargas concentradas que estão atuando ali de no mínimo 500 quilos, né? De 300 a 500 quilos pode estar atuando nesse contrapiso, num contrapiso de uma garagem, no contrapiso onde vai ser feito o piso da garagem. Então, ele tem que ser dimensionado. E aí tem que ser feitas as verificações de segurança mesmo, tem que dimensionar como se fosse uma laje apoiada sobre o solo. E toda essa laje apoiada sobre o solo, com uma carga concentrada, também precisa de uma área de aço mínima, né? E essa área de aço mínima ela tem que ser respeitada conforme o FCK do concreto a ser utilizado. Então, não adianta fazer um contrapiso, por exemplo, de uma garagem, de uma casa, né? E eu já vi em algumas situações de projeto isso, em que o contrapiso foi feito com 3 centímetros e sem posicionamento da armadura. Depois, com a circulação do carro, estourou tudo, né? Não houve compactação do solo, não houve o posicionamento de brita de brita e um colchão de areia para fazer a drenagem ali, e simplesmente se fez uma capa de concreto em torno de 3 centímetros sobre esse material, no caso o solo ali. E aí houve recalque, esses 3 centímetros não absorveram, não tinha armadura, mas o peso do veículo aí gerou todo um transtorno para o proprietário em relação ao uso do contrapiso da garagem. Claro que é mais uma dor de cabeça para o dono da residência lá, mas não vai afetar estruturalmente, né? Não vai afetar a estrutura da edificação como um todo. Mas sempre, só para destacar, e aí eu trouxe esse exemplo para destacar, sempre existe uma área de aço mínima que tem que ser utilizada. E essa área de aço mínima, ela depende do FCK que nós estamos usando. Se vocês olharem bem, à medida que a gente aumenta o FCK, se vocês verem ali, de 20 para até 90 megapascal, que é o que a norma permite, nós temos um aumento na área de aço mínimo. Mesmo que a gente calcule não precise de aço, né, tu tenha muita seção de concreto, tu tem que usar uma área de aço mínima de acordo com o recomendado pela norma para garantir a dutibilidade, a ruptura dútil da peça e não ocorrer de modo eventual uma ruptura frágil né, em qualquer tipo de situação, tá? Então, nessas condições, nós sempre usamos uma área de aço mínima. Então, para vigas de FCK em torno de 25, 30 megapascal, nós usamos uma percentagem entre essa área de aço mínima e a área de concreto, no caso, a área de concreto da seção transversal, né? Se a viga tem 20 por 50, eu vou pegar os 20 por 50, 20 vezes 50, em centímetros mesmo, e multiplicar por 0,15%. Vou pegar, multiplicar por 0,15 e dividir tudo por 100, vai me dar qual é a área de aço mínima que eu preciso usar nessa viga para comparar com a área de aço calculada. Assim, a gente sempre vai fazer a checagem. A área de aço mínima, de acordo com essa tabela aí, conforme o FCK, e a área de aço calculada, que a gente vai determinar. Nós vamos determinar a área de aço calculada de acordo com o quê? De acordo com os momentos que estão atuando. E aí eu comparo e adoto a maior área de aço, né? Se a área de aço calculada for maior, eu adoto ela. Se a área de aço mínima for maior, eu adoto a área de aço mínima, tá? Outro aspecto importante, só para destacar e fazer um resumo da matéria como um todo, a verificação da armadura concentrada. Como eu disse para vocês, às vezes a gente tem larguras efetivas de viga que não são muito apropriados para a quantidade de armadura que a gente vai dispor. Então, em função do diâmetro máximo do agregado, que eu falei para vocês anteriormente, que nós temos que nos preocupar, e nos projetos o diâmetro máximo do agregado tem que constar, nós temos que colocar o diâmetro máximo do agregado. Eu preciso, às vezes, posicionar as barras em 2 ou 3 camadas. Então, tem que ser verificado, tem que ser feita a verificação da armadura concentrada.
E essa verificação ela se deve justamente porque o nosso momento resistente ao momento atuante é o concreto comprimido e a resultante de força na armadura tracionada. Essa resultante de força na armadura tracionada a gente calcula como se fosse concentrada, tudo num ponto. E se eu estou na prática dispondo armaduras em vários posicionamentos aqui, em várias distâncias, às vezes necessariamente ela não está concentrada. Então a norma bota um limite. Qual é o limite na disposição dessa armadura que me garanta realmente que essa armadura, segundo o modelo de cálculo, esteja concentrada? Tá? Então, é uma verificação que a gente faz. Aí a gente calcula, no caso, o centro de gravidade dessa armadura concentrada, e aí a norma estabelece que a distância do centro de gravidade dessa armadura até o eixo da armadura mais afastado em relação à linha neutra tem que ser menor que 0,10 de H. Tá? Então, é para o modelo de cálculo. Caso seja maior e eu queira realmente fazer o cálculo aí, eu tenho que calcular para as diferentes camadas FS1, FS2, FS3, tá? Calcular as resultantes de força para cada uma das camadas para saber qual é o momento resistente dessa seção. No caso, se eu faço essa verificação, se esse A é menor que 0,10 H, eu posso considerar como se toda ela tivesse concentrada, né? E não utilizar calcular por camada, calcular a força e o momento resistido por camada. Tá? Outro aspecto importante que cabe ser destacado é a questão da armadura de pele, né? Que é fundamental, principalmente quando eu tenho vigas acima de 60. E alguns softwares até menor que 60 eles já estão colocando armadura de pele, né? Na região tracionada, ela é posicionada na região tracionada, abaixo da linha neutra, segundo a recomendação. E aí nós temos recomendações nessas armaduras de pele que nós temos que levar em consideração na hora de determinar espaçamento também, que tem que ser verificado ali. Nós temos que respeitar, né? A armadura de pele, nós vamos usar 0,1% da área de concreto. Essa armadura tem que ser menor que 5 centímetros quadrados, no caso de área total, e tem um espaçamento e tem que ser verificado depois, como eu mostrei no exemplo ali anterior lá. Tá? Mas ela é importante para evitar a fissuração por retração que possa acontecer, ela aumenta a durabilidade, tem a questão do controle de fissuração na região tracionada, né? Então, são várias questões que a armadura de pele afeta e minimiza o impacto e aumenta a durabilidade e a dutibilidade também da seção em função dessa sua presença. Aqui tem um exemplozinho de mencionar a armadura da seção transversal retangular da viga V1. Então, a viga V1 é essa viga aqui, é essa viga aqui, é essa viga aqui. E essa viga, ela tem, o que ela tem ali de condição de carregamento, né? Tem uma reação dessa viga aqui, que é uma carga concentrada, tem o peso dessa laje, o peso dessa laje, né? Aqui, se tem parede ou não tem parede, né? Aqui nesse caso não tem parede, então pega as reações da laje, joga para essa viga como carga concentrada, depois calcula essa viga V1 aqui. Para calcular essa viga V1, o que nós temos que fazer então? O que nós vamos fazer, pessoal? O que nós vamos fazer? Primeiro, levantar as cargas. Eu nem coloquei denominação naquela viga, na outra direção, né? Mas vamos chamar a outra viga de viga V2. Vamos chamar ela de V2, tá? Tem que determinar as cargas nela. Que cargas vão estar atuando? Alguém vai ter que usar a calculadora, porque a gente vai resolver ela aí, tá? Que cargas vão estar atuando na laje? Ali diz, considerar laje unidirecional de peso de 220 kg por metro quadrado. Então,
220 quilos por metro quadrado de peso de laje. Mais uma carga acidental de 200 quilos por metro quadrado. Né? Mais um revestimento. Isso aí, pessoal. Mais um revestimento, vamos colocar lá de 100 quilos por metro quadrado. Então, isso aqui vai dar 520 quilos por metro quadrado. Ok? Esse é o peso da laje. Se eu quero saber a reação da laje sobre a viga, eu tenho duas lajes iguais, cada uma de 3,60 m. Se eu quero saber a reação dela na viga, como é que eu vou fazer? 520 vezes 3,60 dividido por 2, não é? 520 vezes 13,60 dividido por 2. Porque metade vai para a viga de cima, que está apoiada sobre os pilares, e metade vai para a viga do meio. Se eu multiplicar por 2, eu já tenho, se eu multiplicar tudo isso por 2, eu já tenho a reação das duas lajes. Não é isso? Alguma dúvida nisso? Senhora, eu tenho uma dúvida. Diga, meu anjo. A gente sempre considera aquele 100 de revestimento, mesmo que a questão não fale nada. Não. É assim, ó. Se a questão falar sobre o tipo de revestimento, se vai ser taco, se vai ser essas lâminas, né? Aí tu tem que levantar na norma o peso do revestimento. Aí tem uma norma específica lá, 6120, que vai te dizer os mais diferentes tipos de peso de revestimento. Normalmente, uma argamassa de contrapiso é em torno de 25 kg por metro quadrado, mais argamassa cola, mais uma peça cerâmica, dá em torno, eu estou considerando esse padrão, tá? De um revestimento cerâmico lá, de um grés porcelanato com certo peso, mais argamassa cola, mais uma argamassa de contrapiso de regularização, que dá em torno de 100 kg por metro quadrado. Tá bem? É esse padrão de revestimento que eu estou considerando. Mas tu pode usar um revestimento mais leve, né? Aí tu reduz o peso dela. Sim, tá bem, obrigada. Tá? Mas é para esse padrão, viu, meu anjo? É para esse padrão. É revestimento cerâmico, tipo um grés porcelanato, mais argamassa cola, mais um contrapiso de argamassa ali de 2 centímetros, aproximadamente 2,5. Tá? Tá bem. Então, quanto é que vai dar isso aí? Isso aqui vai dar 520 vezes 360 vezes 2 dividido por 2, vai dar 360 vezes 2. Alguém tem calculadora, pessoal? Porque eu não tenho calculadora aqui. Estou com 1872. 1082? 800, 1872. 1872 quilos por metro linear. Essa é a reação na viga V2. Então, eu tenho aqui a viga V2, né? Que ela tem 7 metros de vão. Ó, 7 metros de vão. Essa é a reação apenas da laje. O que mais eu tenho? O que mais eu tenho? Tenho o peso próprio da viga? Tenho. Ah, mas eu não sei qual vai ser o peso próprio da viga. E aí, como é que eu vou fazer o peso próprio da viga? Dá para estimar uma altura da viga a partir daqueles 10% do vão? Dá. Eu posso dizer que a viga vai ter, por exemplo, 20 por 70. 7 metros de vão, 10% é 70 centímetros. Então, eu posso partir da premissa que essa viga vai ter 20 por 70. Tá? E aí, o peso por metro linear vai ser o quê? 0,2 vezes 0,7 vezes 2.500. Tá? Aí vai me dar o peso por metro linear. Quanto é que deu isso? 0,2 metros vezes 0,7 metros vezes 2.500 quilos por metro cúbico. Quanto é que deu isso, pessoal? Alguém tem calculadora aí para fazer o cálculo? Eu não tenho calculadora. Eu preciso que alguém vá fazendo.
Deu 350. 350 quilos por metro linear. Esse é o peso próprio da viga. O que mais nós temos ali? Bom, nessa parede intermediária, vai ter parede ou não vai ter parede? Né? Aí é uma questão de definição do projeto. A gente pode considerar ali uma parede, né? Aí vai depender do pé direito que vai ser considerado. Então, por exemplo, nessa situação, a parede tem 16 centímetros de espessura, 800 quilos por metro quadrado, o peso da parede. Então, já estou fornecendo o peso por metro quadrado aí. E eu tenho a espessura dela. Se eu multiplicar o peso por metro quadrado vezes a espessura, eu vou ter o peso por metro linear da viga. Tá? Então, é basicamente na parede multiplicar os 800 quilos por metro quadrado, que é o peso dela, vezes a largura dessa parede, que no caso é 0,16. Quanto é que dá 800 por 0,16? 800 por 0,16. Quanto? 128? 128 quilos por metro linear. Então, se eu somar tudo isso, vai dar quanto, pessoal? Então, vai ser 1.872 quilos por metro linear, mais 350, mais 128. Quanto é que dá tudo? Uh, 2.350? 2.350 quilos por metro linear. Ok. Eu tenho uma viga, que é essa viga de 7 metros de vão, uma carga distribuída, 7 metros de vão, uma carga distribuída de 2.350. Se eu quero determinar o momento é QL ao quadrado sobre 8, não é? No meio do vão, simplesmente apoiada, carga uniformemente distribuída apenas. Quero calcular o momento no meio do vão, eu basicamente multiplico a carga vezes o vão ao quadrado e divido por 8. Quanto é que vai dar esse momento? 2.350 vezes o vão. O vão é 7 metros. Então, 2.350 vezes 7 ao quadrado, dá 49, dividido por 8. 14.393,75. 14.373, tá? 393. 93 quilos vezes metro, tá? Esse é um momento de cálculo ou é um momento atuante, pessoal? Momento atuante. Momento atuante. Esse é o momento atuante. Ele tem que ser majorado de quanto, pessoal? 1,4. 1,4. Então já majora. Quanto é que vai dar ele majorado? 20.151. Então, 1,4 vezes 14.393 vai dar 21.000, isso? 20.151. 151,25. 25. Não, são 20.151 quilos vezes metro. Bom, essa unidade, quilo vezes metro, não é interessante para nós trabalharmos, né? É interessante nós passarmos tudo para quilonewton. Então, tem aquela regrinha de 1 quilonewton, ó, é 1.000 newtons, que equivale a 100 quilos, que equivale a 0,1 tonelada. Então, ó, de quilos para quilonewton dividido por 100. Então, isso equivale a quanto? Então, esse momento de cálculo vai equivaler a quanto, pessoal? A 201,5
2,5 kN vezes metro. Tá bem? Tá, pessoal? Ok? Correto? Alguém tem alguma dúvida nisso, pessoal? Posso seguir adiante? Qual é a primeira coisa que a gente fazia? A gente calculava o KMD. O que era o KMD, pessoal? MD, BW, D ao quadrado, FCD. Não era? Vamos calcular essa viga V2 primeiro, né? A viga V2, o que acontece? Com o carregamento lá, com o carregamento total, você se lembra da carga 2,350, eu posso tirar a reação para calcular V1 também, né? Não esqueçam disso. A gente vai depois calcular V1. Eu tenho carregamento, se eu pegar esse carregamento de 2,350, vocês se lembram do carregamento de 2,350, multiplicar pelo vão 7 metros e dividir por 2, eu tenho a reação de V2 sobre V1, tá? É uma segunda etapa que a gente vai fazer depois. Primeiro vamos calcular essa V2, tá? Vamos calcular essa V2. Pode ser? Vamos calcular V2 aqui, ó. Vamos calcular V2. KMD é MD, que é o momento, 201,5 kN vezes metro sobre BW. Nós partimos da premissa que a nossa viga vai ter 0,2 por D ao quadrado. D ao quadrado não é a altura da viga. A altura nós estabelecemos 10%, aproximadamente 70 centímetros. O que leva em conta o D ao quadrado, pessoal? O D leva em conta a distância da região mais comprimida até o eixo da armadura tracionada, até que esse eixo aqui. Ó. Então, eu tenho um cobrimento da altura total, tem que descontar o cobrimento, eu tenho que tirar o diâmetro do estribo, né? Então, para saber a altura útil, desculpa aqui. Para saber a altura útil, eu tenho que pegar a altura total menos o cobrimento, menos o diâmetro do estribo, menos o diâmetro da armadura longitudinal dividido por 2. Então, vai ser 70 menos. O cobrimento pode ser em torno de 2,5 centímetros, tá? Menos o diâmetro do estribo. A gente pode usar lá um ferro de... normalmente o ferro do estribo é ferro D5, ferro D6.3 ou ferro D8. Esses diâmetros são diâmetros nominais de mercado, tá? Então, vocês têm que... normalmente a gente utiliza o ferro D5, 6.3 ou D8. Para essa situação, vamos usar um ferro D8, 8 milímetros ou 0,8 centímetros. E a armadura longitudinal? Bom, a gente pode prever um ferro, por exemplo, normalmente de 12,5, de 16, tá? Então, a gente pode utilizar também um ferro na armadura longitudinal de 16 para ter uma altura útil e depois fazer a verificação. Então, se eu tenho que pegar metade desse diâmetro, vamos pegar o diâmetro relativo de 16 milímetros, de diâmetro nominal do ferro, 16 milímetros, a metade dele é 0,8 centímetros. Então, vai ser 70 menos 2,5, dá 67,5, 67,5 menos 1,6 vai dar 65,4. Então, a altura útil, nós vamos considerar 0,65 elevado ao quadrado, tá? Ok? E o FCK? O FCK é 25 megapascal, e se eu passar para quilonewton por metro quadrado, vai ficar 25.000 kN por metro quadrado dividido por 1,4, que é o coeficiente minorador das resistências. E aí eu vou tirar o KMD. Alguém pode calcular o KMD?
Alguém pode calcular o KMD aí, pessoal? 0,1335. 0,1335, tá? Se eu entrar lá na tabela, você se lembra que tem aquela tabela que eu passei para vocês lá, né? A tabela dos KMDs. 0,13 ali vai ficar entre 0,135 e 0,14, ou seja, ele vai ficar no domínio 2, ó. Se vocês entrarem na tabela, ele vai ficar lá no domínio 2, ou seja, deformação do aço em 10 por mil e a deformação do concreto entre 2,77 e 2,92. Dá para diminuir a seção. E aí, o que vocês acham? Diminuímos a seção ou vamos manter 70? O que vocês acham, pessoal? Vocês acham que essa peça tá boa desse jeito ou não? Quem dá uma dica aí? No domínio 2, o que eu estou dizendo? Eu estou usando... é uma peça, no caso, que tem menos aço e tem mais seção de concreto. Se eu quiser economizar, eu posso reduzir a seção. Vamos fazer o mesmo cálculo agora. O mesmo cálculo, no caso, o nosso MD deu 201,5 kN vezes metro, mas eu não quero usar mais 70, eu vou usar como altura total 60. Como ela deu no domínio 2, eu tenho uma folga, ou seja, eu posso ir até uma relação x sobre d de 0,45. Essa é a minha altura mínima, a menor altura que eu consigo. Se eu considerar 60, para aquelas mesmas condições que eu comentei para vocês, de altura da viga, de altura igual a 60, eu vou ter uma altura útil de quanto? 60 menos 2,5, que é o cobrimento, menos um diâmetro de estribo, que nós consideramos lá ferro de 8, né? Então, menos 0,8, então vai ser os 2,5 de cobrimento, mais 0,8 e mais 0,8, que é a metade do diâmetro da armadura longitudinal. Então, isso aqui vai dar 4,1. Se eu pego dos 60 e desconto 4,1, eu vou ficar com 55,9, né, de altura útil. Ok? Então, de altura útil, vamos considerar 0,55, aproximadamente, tá? 0,55 centímetros aproximadamente de altura útil. Ok? Se eu for calcular KMD, um novo KMD, KMD vai ser o quê? MD 201,5 sobre BW 0,2 vezes altura útil 0,55 ao quadrado vezes FCD, que é 25.000 sobre 1,4. Quanto vai dar KMD aí, pessoal? Eu reduzi a viga de 70 para 60. Quanto vai dar KMD? 0,1865. 0,185, tá? 0,185 vai dar 865. 86, Isso. tá? Vamos arredondar para 0,185 para facilitar ali, senão nós temos que fazer a interpolação lá e agora só fazendo interpolação nós vamos ficar quase uns 10 minutos. Então vamos dizer que deu 0,185, tá? 0,185, se eu entrar na tabela, ele já está no domínio 3, né?
E a relação do Kx na tabela para 0,185 dá 0,31. 0,31. Se dá 0,31, está abaixo daquele limite que é 0,45. Então, só com armadura simples eu posso calcular. Posso reduzir mais ainda? Posso ou não posso? Se eu quiser reduzir mais essa viga, eu posso reduzir? Sim, professor. Sim, eu posso reduzir. Mas se eu não quiser reduzir, eu também não preciso reduzir, tá? Então, essa vai ser a altura final que eu vou definir, tá? A altura de 60 centímetros, que é uma altura coerente para um vão de 7 metros, tá? É uma altura bem coerente para uma viga de 7 metros de vão. Então, tem o Kx, vai dar 0,31, e o Kz, que é um importante para o cálculo de aço, da área de aço, vai ser 0,87573. Então, a área de aço calculada vai ser o quê? MD, Kz, vezes D, FYD. Tá? Então, MD é 201,5 sobre Kz, 0,87573, vezes D, 0,55, vezes FYD, que é a resistência do aço, né? A resistência do aço, olha só, eu estou trabalhando momento em quilonewton vezes metro e altura útil em metros. Então, vai cortar metro por metro. Então, posso usar o FYD em quilonewton por centímetro quadrado. 50 quilonewton por centímetro quadrado, que vai me dar... Desculpa, eu não consigo escrever aqui, porque eu já atingi o limite da tela. Em quilonewton por centímetro quadrado dividido por 1,15, tá? Então, isso vai dar área de aço. Quanto vai dar área de aço? Então, vai ser 201,5 dividido por 0,87573, divide por 0,55, divide por 50, dividido por 1,15. Isso vai dar a área de aço dessa viga V2. 9,62. 11, então a área de aço, vou escrever aqui do lado, ó, pessoal, 11,6 centímetros quadrados, tá? Vai ser a área de aço que eu vou... 9,62. Como, meu? 9. 11,9, né? Isso. Uma casa depois da vírgula só, tá? 11,9 centímetros quadrados. Ok? Então, essa é a viga V2. No nosso caso anterior, nós tínhamos que calcular V1. Né? Bom, acabamos calculando V2, né? V2 está calculado, e agora para calcular V1, V1 é essa situação aqui, ó. Agora eu gostaria de que vocês me dissessem a reação, as cargas distribuídas e a reação aqui da viga V2. Qual vai ser a reação da viga V2? A reação da viga V2. Vai ser o peso, você se lembra o peso por metro linear? 2.350 quilos por metro linear, vai ser o 2.350 quilos por metro linear, vezes o vão, que é 7 metros, né? Tudo isso dividido por 2. E aí vai me dar a reação. Quanto vai dar? Quanto vai dar isso, pessoal? Dois mil trezentos e cinquenta vezes 7 dividido por 2. Quanto vai dar? 8.225. Dá para te repetir, meu anjo? 8.225. 8.225 quilos, tá? 8.225 quilos. Tá. Qual vai ser, então, agora, a carga distribuída da viga?
Essa viga tem 7,20 metros de comprimento. Tem uma de 60 chegando nela. Vamos também chutar para o cálculo do peso 10%, próximo a 10%, ou seja, uma altura também de 70 centímetros para o cálculo do peso próprio da viga? Pode ser? Pode. Não tem problema nenhum. Então, o peso próprio da viga vai ser igual a 0,207 vezes 2.500 quilos por metro cúbico. Mais o peso da parede. Mais o peso da parede, que vai ser lá, foi dado em 800 quilos por metro quadrado, vezes 0,16. Ok? Tem laje descarregando nessa viga? Tem laje descarregando nessa viga? Tem laje descarregando nessa viga, pessoal? Não. Não tem laje descarregando na viga. Tem o peso próprio da viga, tem o peso da parede e tem a reação da própria viga, não é? É isso, não é, pessoal? Isso. Tá. Então, quanto é que vai dar o peso próprio da viga, pessoal? 2.500. 350? Quanto? 350? 350 quilos por metro linear. E quanto é que vai dar o peso da parede? 800 vezes 0,16, vai dar uns 100 e poucos. 128. 128 quilos por metro linear. Aqui é por metro linear também. Então, isso aqui vai dar 478 quilos por metro. Tá? Pessoal, para facilitar o cálculo, eu vou botar 500 quilos por metro linear, tá bem? Vou arredondar um pouquinho para mais, tá? Só arredondar ali. Para facilitar o cálculo lá, para não ter ficar com essas casas aí quebradas. Pode ser? Então, ele vai ter 500 quilos por metro linear de reação, que é o peso próprio da viga, e mais o peso da parede de cima. Não tem reação de laje, porque a laje apoia na viga V2. Não tem o peso próprio de laje ali. Tá? Então, nessa situação, nessa condição, nós temos lá uma viga com 7,20 metros, uma carga distribuída de 500 quilos por metro linear e uma carga concentrada aqui de 8.225 quilos. Ok? Como é que eu vou saber as reações aqui? Como é que eu vou calcular o momento? Primeiro tem que determinar as reações de apoio, né? Vocês se lembram? Como ela é muito simétrica, como é que eu vou determinar as reações de apoio? Essa carga que está bem no meio do vão, é só dividir por 2, ela vai me dar a reação, a parcela dela nos apoios, não vai dar? Então, se eu pegar 8.225 e dividir por 2, vai dar quanto? 4.112. 4.112,5. 4.125. Não, 12, né? 12,5. Isso. Então, vai ser 4.112,5. E essa carga distribuída é fazer o quê? É pegar os 500 vezes 7,2 e dividir por 2, né? Então, vai ser 500 quilos por metro vezes 7,2
Aí eu concentro ela, dividir por 2. Quanto vai dar? 1.800. 1.800. Então vai dar uma carga total 5, 2, 1, 9, 5.912. Tá? Eu quero calcular o momento aqui no meio do vão. Para eu calcular o momento no meio do vão, o que é o momento? O momento é a reação, no caso 5.912,5, vezes o braço da alavanca, que é daqui até aqui, que é 13,60, menos a carga distribuída, 500 vezes 13,60, né? Trabalha concentrada, vezes 13,60 dividido por, desculpa, 13,60 dividido por 2, tá? Esse vai dar o meu momento no meio do vão. Então vai ser 5.912, que é a reação, vezes o braço da alavanca, carga uniformemente distribuída, que é 500, vezes 13,60, vezes a metade dessa distância, que é 13,60 dividido por 2. Quanto vai dar um momento? 20.285. Como? 20.285. E 85 kN vezes metro. Então vai ser 20.285 quilos vezes metro, desculpa. Quilo vezes metro, né? Então, agora com esse momento, esse é um momento majorado ou é um momento atuante? É um momento atuante, né? Para calcular o momento majorado, o que a gente vai fazer? Multiplicar por 1,4. Quanto vai dar? Quanto vai dar, pessoal? 20.285 vezes 1,4. 28.399. 28.389. 399. 399. Tá. Para passar para quilonewton, o que eu faço? Divido por 100, né? Então vai dar 283 kN vezes metro. Ok? Agora eu calculo KMD. KMD é MD 283 kN vezes metro sobre BW 0,2. Qual é a altura útil que nós tínhamos definido? Qual é a altura total da viga? Para essa viga? Nós definimos 70, se lembram? Foi isso, né? A V2 foi 60, a final foi 60. Essa aí nós tínhamos definido 70, não foi? Isso. Tá. Então, altura menos o comprimento, menos um diâmetro estribular de 0,8, menos um diâmetro uma armadura longitudinal pela metade de 16 a 0,8 também, daria em torno de 65. Você se lembra a altura útil? Então vai dar em torno de 0,65 elevado ao quadrado. Vezes FCD, que é 25.000, dividido por 1,4. Quanto vai dar? Quanto vai dar, pessoal?
1,1875. 0,1875. Eu tinha me assustado, já quase me deu um fardo aqui. A viga já tinha ido, já tinha rompido. 0,18. 75. 75. Tá. Olha só. Lá na tabela do KMD, 0,1875 vai estar lá no domínio 3. Mais perto do 0,18, mais perto do 0,19 do que do 0,185, né? Então, né, bem na metade dos dois, na realidade. Então, ele está lá no domínio 3, tanto aço quanto concreto. Dá para tentar reduzir a seção, se a gente quiser, tá? Então, vamos adotar para arredondar ali o 0,185, tá? Para arredondar no cálculo do KX. Então, o KX vai dar 0,31. 0,31. Com o KX 0,31, está abaixo do 0,45, eu posso calcular com 70 centímetros essa viga. Tá? Se eu quiser adotar 60 centímetros, o mesmo feito com a seção anterior, eu posso manter a mesma altura da viga anterior em 60 centímetros. Tá? Por quê? Porque eu ainda estou na relação x sobre d menor que 0,45. Então, eu posso diminuir a seção. Então, se eu diminuir a seção, vai aumentar o KMD. Tá? Só tendo cuidado do KMD não produzir um KX maior que 0,45. Se produzir, se eu quiser diminuir ainda mais, claro que não posso reduzir essa viga V1 para 50 centímetros. Por quê? Porque eu tenho uma viga V2 de 60 chegando nela. E aí eu teria que fazer armadura de suspensão. Tá? Então eu tenho que trabalhar dentro de uma lógica, né, do tamanho da viga que se apoia ser pelo menos igual aqui, aqui vai apoiar, né? Então, nessa condição, dá para reduzir essa viga para 0,60, sem problema nenhum. Pelo que eu estou vendo aqui, se eu reduzir para 0,60, o que vai mudar, basicamente, é a altura útil aqui ser 0,55. Tá? Então, vamos ver lá como ficaria o KMD alterando ali a altura útil ou fazendo tanto o V1 quanto o V2 com uma altura útil de 60 centímetros. Aí o que mudaria seria basicamente o D, que sairia de 0,65 para 0,55. Quanto vai dar o KMD? 0,219. 2619. 26,2, tá? 0,262, ó. Nesse caso, se eu baixasse para 60, o KX, ó, 0,2, 0,6, vai dar 0,47 o KX. Nesse caso, o KX daria 0,47, ó. Teria que usar armadura dupla ou não? Teria que usar. Teria. Então, nesse caso, teria que usar armadura dupla. Só com armadura e flexão simples, não. Tá? Então, eu posso partir para, se eu quiser manter em 60 centímetros, na mesma altura, eu teria que usar armadura dupla. Tá? Para verificar, aí eu vejo o quanto ela consegue absorver de momento na relação x sobre d igual a 0,45, vendo o quanto ela consegue absorver, eu calculo a diferença de momento que tem que ser resistido pela armadura de compressão, e aí calculo as áreas de aço necessárias lá. Tá? Então, nessa condição, dá para recuar, dá para voltar para a mesma situação dos 70 centímetros, usando uma altura útil de 0,65, o que ia dar lá 0,185, e aí fazer o cálculo da armadura, como nós vimos anteriormente lá. Dúvidas nisso, pessoal? Dúvidas nisso?
Dúvidas nisso? Tá bem. E para finalizar por hoje, só que modo de ruptura dessa viga? Você se lembra que eu falei lá no domínio 4 anteriormente, né? Explica o modo de ruptura da viga no meio da seção. Então, o que está acontecendo aqui é justamente isso, no meio da seção. Existe a formação de trinca, mas trincas bem aleatórias e pequenas aqui na região inferior. A viga, basicamente, ela está esmagando na região superior. Então, o concreto provavelmente está lá no domínio 4. Está lá no domínio 4. A peça é dita de superarmada e existe a possibilidade de formação da rótula plástica ali. Tá? Nessa questão 7 é importante isso aí para destacar para vocês. Na questão 8, em uma laje pré-moldada, treliçada, explica a importância da mesa de compressão na parte superior. Por que tem que ser feita essa concretagem na parte superior, tá? E no que interfere a posição da linha neutra. Como nós vimos anteriormente, quando a gente calcula uma vigota dessa, a gente pode considerar ela como se fosse uma seção T. Se eu faço essa mesa de compressão, eu tenho uma maior região de concreto comprimido, o que dá mais condições, aumenta o momento resistente justamente em função desse aumento dessa região de concreto comprimido. Se a linha neutra estiver cortando a alma, ela vai ser considerada seção T, e se ela estiver cortando a mesa, ela vai ser considerada apenas como seção retangular. Mas a importância da mesa de compressão é justamente para aumentar a área de concreto comprimido e fazer com que essa região, junto com uma armadura de distribuição na mesa de compressão, né, dê maior momento resistente para o cálculo daquele binário resistente entre o concreto comprimido e a armadura tracionada. Tá, pessoal? Por hoje nós vamos ficar por aqui. Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida? Bom, tentem fazer esse exercício 9. Sexta-feira a gente resolve ele, né? Mas tentem resolver ele. Tentem resolver o exercício 9, já fazer, até para facilitar ali, já ter o equacionamento. É uma viga seção T, né, com carregamento distribuído. E tentem ir resolvendo os exercícios que eu passei ali para vocês, tá? Tá, pessoal? Até sexta-feira. Um abraço para todos, pessoal. Um abração.